Olá, boa noite. Para mim é boa noite, já que eu volto a aparecer, depois de um tempinho, né. Também com tanto feriado, a gente tem por hábito, né, passear, fazer umas coisas assim. E eu falei sobre isso da última vez que nós nos vimos, e eu falei muito, né. Eu acho que eu falei muito, depois eu fiquei olhando, lógico que são coisas importantes, são coisas de mudança, são coisas que nós vamos fazer, são coisas que eu já estou fazendo, mas, cada vez mais nós temos que ser, eu acho, para alguns avisos, para algumas coisas assim. Então eu resolvi fazer, nós temos que ser mais sucintos, né, e eu sou uma pessoa que fala bastante, né. Então, vai assistir amanhã ou depois da manhã, né, é a continuidade da última gravação. Hoje, por que que eu estou aqui, né? Eu estou aqui para, eh, falar começar a explicar melhor o que eu falei. Então vamos lá, hoje vai ser bem curtinho, juro que vai ser bem curtinho, juro, juro, vai ser bem curtinho. Então vamos lá. O que que eu gostaria de quer dizer, o que que eu vou falar agora, dando uma explicação que eu acho que é pertinente. É a respeito do livro que eu coloquei no Face, coloquei depois também na página que eu tenho, e aí isso só eu que no Meta, né, aí sou só eu mesmo que manejo, né, conversas e pesquisas. E essa página já tem 500, 600 pessoas. E o que eu acho importante é que, ainda que a Meta, eh, insinue, não insinue não, ela não insinua, ela diz, né, que a página que eu fiz, que eu comando, que eu trabalho, essa realmente sou eu, pego, né. Ela indica livros, ela alguns encontros que eu acho interessantes são colocados lá, né, e é como eu sou associada a outras sociedades, né, a sociedade uruguaiana, sociedade chilena, sociedade uruguaiana, e assim vai. Então, outras nós, então, como pertenço lá, elas pegam e cai para elas, lógico, então isso dá pelo menos para a Meta, dá uma revigorada. Mas ela insiste que eu tenho que pagar para atingir mais pessoas. Isso eu não faço, pelo menos nunca fiz aqui hoje. Mas tem altos elogios, né? Altos elogios da qualidade, né? Mas não é sobre isso que eu vou ficar. Eu quero dizer que eu coloquei no meu Face pessoal, né, um livro, que é esse aqui, é esse livro aqui, ó, é esse livro aqui, que está lá, né? E eu agradeço muito as pessoas que deram parabéns, disseram que vão querer, Soraya, claro que tem, né? E falei que em maio eu vou fazer algumas conversações, falar mais do livro, né? E que ele fazer uma conversação que o livro, para quem estivesse, claro, ele não pretendo, não, ele é um 0800, que significa não tem cobrança. Só que esse livro não saiu agora. Esse livro saiu, como eu coloquei, há algum tempo. Ele é o resultado, né, como eu falei, da minha tese de doutorado, que a orientadora foi a professora Marta Carvalho. Então, há uma diferença. Por que que eu estou retornando a esse livro, enquanto estou fazendo outro, né? Esse é novo, vai para está sendo construído, né? Está sendo feito para ir para o e-book.
Por que eu estou trazendo um livro físico? Eu estou trazendo um livro físico porque esse livro ele vai ser feito, ele vai ser construído agora como um livro físico. Essa é a grande diferença, não é grande, né? Mas é a diferença entre o livro da professora Marta e este livro. Este livro, quando ele foi feito, ele foi feito em livro físico. Foi antes da pandemia. Então, é necessário que a gente entenda isso. Eu agradeço muito, né? E agora eu estou querendo uma outra, uma, uma, uma fala em cima dele, porque eu sei que o que eu discutia tem muita atualidade, né? Aí já recebi prêmios, já recebi elogios. A própria USP tem esse livro, né? Se vocês pegarem lá na biblioteca, vocês vão ver esse livro com outros, né? Mas esse livro está lá com outra capa, que a USP tem o direito de fazer isso, né? E outra capa e elogios, inclusive, que eu recebo, dizendo que a maneira como eu discuto nesse livro é a primeira vez, não sei, né? Mas como a minha escolha foi uma escolha que poucas pessoas trabalharam numa outra vertente, né? Mas a temática era a mesma, né? Quer dizer, que era a importância ou a ação do Arthur Ramos na educação, na antropologia e na própria questão das ciências sociais. Ele ele morre muito cedo e houve muitas situações. Às vezes as pessoas colocam o nome dele como ele fosse um grande ligado à escola, né? Dona Ribeiro, ligado que fosse um cara, fosse uma pessoa, um intelectual. Cara, que horrível, né? Mas é que agora está tudo assim meio misturado, a gente mistura também. Então, que já vi muitas pessoas, já vi alguns livros, assim, não falar sobre ele, mas dizer que ele faz parte de um grupo que como eles tratam a questão dos negros, né? Então, ele em princípio, uma pessoa contrária, enfim, que é racista, tudo isso. E o Arthur Ramos não é racista, né? Ele não é racista. Ele, dentro do período dele, da época dele, do que ele falou, ele não é nem um pouco racista. E foi nisso que eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar nisso. Então, a diferença é essa. A professora Marta é o contrário. A Maída, né, falecida, né, já morta, quer dizer, o que nós trabalhamos foram artigos dela que estavam em revistas, né, e nós juntamos num livro. E a primeira saída dele foi uma saída, ele saiu como um livro digital. Então, ele já está agora, no momento é outro, né, já está em abril, né? Vamos ver se aprontam todos os volumes que foram acordados comigo, né? E será o 0800, né? Quer dizer, 0800 significa não será distribuído, eu espero que a Marta esteja, vou levar para São Paulo, claro, é o seu centro, né, do trabalho, da vida dela, né? A USP não só importante para mim, mas é muito importante para ela, e ela é uma pessoa importante, tudo isso. Então, é diferente, então, é a troca. Esse livro que vocês deram, parabéns, parará, ele vai agora ser um livro digital, um e-book, tá? Mas, por hora, ainda estou trabalhando em outro, que deve sair em maio. Né? Então, ele está pronto, ele é meu, pronto.
E são justamente os volumes que eu tenho, que são razoáveis, que eu vou entregar. Então, é uma decisão minha. Né? Então, eu queria explicar isso, para ficar claro. Espero que tenha ficado claro. Tá? Então, espero que essa questão dos livros tenha ficado bem claro. O livro preferencial que a gente quer que coloque em forma física é o da professora Marta Carvalho. Tá? É o da professora Marta Carvalho. É o professor da Marta Carvalho. Ao aluno apresentar, eu não apresentei como ele... Mais uma vez, eu estou me repetindo. Eu não apresentei o livro que foi o resultado da minha tese de doutorado, até porque não foi ontem, né? Eu doutorei, já tem algum tempo. Então, ele chega assim porque ele já era assim, antes de nós fazermos. Então, é simplesmente fazer uma concepção de trocar. Então, eu queria explicar, queria esclarecer isso, né, com vocês. Outro ponto é o seguinte, semana que vem tem um feriado, né? Tem um feriado na próxima semana. Então, o que haverá vai ser uma fala de conversação, tá? Um começo de fala, um começo de conversação sobre uma dupla que tem sido muito falada, que é família e escola. Aí depois também eu vou apresentando as coisas quando elas saírem, né? É o seguinte, isso faz parte da minha dissertação de mestrado, tá? E, na verdade, não é isso. Família e escola é uma maneira de colocar que vem, por exemplo, vem da ditadura militar. Eu tenho toda a documentação da ditadura militar, família e escola. E parece uma série de coisas. E o que eu tenho visto, na verdade, quem vem com essa posição não é família e escola, é família, escola e sociedade, ou família e comunidade, né? Mas família e comunidade é Fernando Azevedo. Ele lança uma discussão sobre isso, mas ele não faz nada, ele não vai fazer, quem vai fazer é o Arthur Ramos, né? Inclusive utilizando uma metodologia que é uma metodologia da antropologia, a ida à casa, né? E o que eu tenho visto, eu pelo menos já vi 2 vezes, eu não vivo o tempo todo olhando o meu smartphone, né? E eu já vi 2 situações de escolas que eram escolas particulares, tá? Mas já vi situações em escola pública. O que acontece? E sei de situações em escola pública, né? Em que até isso aí a gente sabe, né? O professor acaba saindo, é agredido, enfim, tem uma série de coisas. Mas essas 2 situações foram 2 situações que me chamaram a atenção. Uma de uma escola, né, particular, em que há um menino que ele tem uma doença desde que nasceu. Ele tem problema que é uma doença que não vai, que ele tem que cuidar a vida toda. Ele tem um problema com as comidas, com o que a gente come faz, né? E ele é tratado, então tem que ter o maior cuidado com isso. E o que a mãe dele faz, né? Ele vai para a escola, ele é pequeno, ela vai e ela faz uma marmita em casa. Tem coisas que ele não pode comer, né? Tem assim, uma série de coisas que ele não pode comer. E essa é uma situação grave, onde ele já teve antes situações de parar no hospital. E aí a diretora a chama e diz que ela não pode fazer isso porque os outros alunos estão comendo outras coisas, então o filho dela não pode comer isso. Isso é um erro brutal. Lógico, ela fala, como? Como não? A escola vai fazer? A escola sabe fazer? Vai ter uma pessoa aqui, né, que vai fazer a alimentação dele da maneira que ele tem, porque ele tem uma doença, né? Muito séria em relação à não aceitação de uma série
de produtos, de alimentos, essa coisa toda. E aí, ela fala isso, né? E o que quando não estava lá, então eu estou me repetindo naquilo que eu escutei, que eu vi, que eu li. Olha, essa diretora está equivocada. E é isso que fala. Se você quer reunir família e escola, não é a escola que vai mandar na família. Né? Você tem que ouvir a família também. E hoje, e nem é somente isso, família e escola, não é isso. E agora, família e comunidade, agora está só na minha escola. Então, essa foi uma das coisas que eu já vinha com muita atenção em relação a isso. E quando eu vi essa cena, né, quando eu li essa cena, eu falei, tá tudo, é um retrocesso violento. A outra vez foi também numa escola particular, mas eu sei que existe isso na escola pública, em que as mães são chamadas. As mães são chamadas. Isso eu já ouvi assim, escrito várias vezes há muito tempo. E eu resolvi agora voltar com quem estudou isso. Vitor Vala, né? Eu, que fui orientanda dele, as pessoas que foram orientandas dele na mesma época que eu, o Vitor Vala, que há muito tempo estava estudando, né? E outros autores que estudam justamente essa relação. Né? Se estudam há muito tempo. E não é uma relação fácil. Então, eu vi, o que eu vi? Eu vi, assim, a mudança, né? E o desconhecimento do que é você, seja particular, seja pública, você não ter essa concepção. Né? Isso é uma concepção, isso é um projeto. Então, o que acontece? O que eu vi foi as mães vindo, foram chamadas pela coordenadora da escola, etc. E, tal, e as mães todas sentadas, eu acho tão interessante que as pessoas. Interessante não, né? Desculpe a palavra, mas é interessante, para mim é interessante. Como é que está voltando a questão do ficar tudo em fila, tudo em fila. Né? Então, as mães sentam-se como se fosse na época dos jesuítas, que era uma forma de poder, e é uma forma de poder, e a pessoa fala com uma voz muito simpática, muito, muito legal, muito doce, que chamou os responsáveis ali, né, as mulheres, só tinham mulheres. Por quê? Porque ela queria que as pessoas entendessem que a escola, os professores, não eram babás, não eram para tomar conta, não era para isso, eles não são dessa forma. Então, que fizesse o trabalho em casa, Eu achei assim, eu fiquei escutando, falei assim, olha, esse é outro retrocesso. Nós não somos, isso já tem muita escrita, inclusive, há algum tempo, né? Que professor é professora, educação é em casa. É mesmo. Então, é disso que eu vou começar semana que vem, não faço mais, né? Não vou adiante depois. E o terceiro vai ser na semana pós 1º de maio. Aí vão ser 2 vezes, né? Aí vão ser oficinas mesmo. Haverá 2, né? Uma que nós vamos usar o auditório do local que eu tenho hoje, junto com outra pessoa, né? Que é a Adriana, que é psicóloga, né? E que já está trabalhando, só que ela não usa o auditório, e eu uso o auditório. Né? A minha pretensão, o que eu quero é usar o auditório, mais do que nunca. Né? Isso tudo gravado. Então, nós usaremos o auditório, então será gravado. Haverá propaganda, né? Terá, né? Olha eu aqui outra vez, né? Quer dizer, vai ter uma fala minha, só minha, e essa outra que eu não vou dizer ainda, porque vai ter uma propaganda, será no sábado. Quem tiver outra ideia de horário, pode me mandar.
que eu, se for possível, ótimo. Serão 2 pessoas, que eu não vou falar quem, né? E será, de fato, para continuar discutindo esse aspecto, e aí já pessoalmente, né, da relação escola-comunidade. E a comunidade não é somente aqueles que moram nas favelas. Comunidade é uma palavra que diz assim, olha, comunidade, eu também moro numa comunidade, né? A comunidade é comum, lugar comum, lugar comum, né? É que ela está sendo distorcida já há algum tempo, né? E as pessoas se envergonham de dizer eu moro na favela, né? Como se isso fosse um absurdo. O povo fala assim, favela, sempre como se todas as pessoas ali fossem bandidos. Então, nós estamos retrocedendo nesse aspecto de como é que eu penso. Não estou falando do aumento da violência, não estou falando nada disso, estou falando como é que eu passo a lidar, como é que eu passo, que modo de pensar eu passo a ter em relação às pessoas que são as mais empobrecidas. Né? Então, isso daí é uma coisa que eu considero muito importante. Né? É muito importante mesmo. E é importante também, é claro, os alunos de agora não são os alunos anteriores. Né? Por quê? Porque também esses alunos estão sofrendo, esses jovens, essas crianças estão também nesse emaranhado de saberes e de falares e de maneiras de lidar que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o caos. Né? É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o caos. Então, o meu grande amigo que pediu a sua aposentadoria porque disse que não ia continuar lá de Angra, o professor Jorge, como eu, ele tem se isso vale para nos dar mais valor, coisa que para mim não é assim, né? Eu tenho uma outra forma de pensar o mundo, as coisas. Será? Ele é um doutor como eu, doutor em História. Doutor em História, que nunca saiu da educação pública. Né? Doutor em História. Faz parte do mesmo grupo do CNPq que eu faço. Né? É lógico que não é na mesma linha, mas ele faz. Então, e ele fala claramente, ele diz, nós estamos vivendo a barbárie, estamos vivendo a barbárie, né? O caos. Então, é sobre isso, né? Que nós queremos dialogar, queremos ouvir, eu quero ouvir, né? Então, é um retorno. Para mim, claro, tem outras coisas que fazer, tem outras coisas nas quais eu estou envolvida. Mas isso, para mim, é muito importante pelo Vala, é muito importante pelos colegas da época, é muito importante por tudo que fizemos e por tudo que continuamos fazendo. E é importante, fundamentalmente, porque eu sei, vivi, e outros sabem e já viveram, que é possível, sim, e que essa agressão talvez venha por esse retorno de uma importância tal para as diretoras, como se essas fossem donas da escola. Né? Então, é um mando. Se você manda, tem que ser assim, e eu obedeço, tem que ser assim, eu não estou dialogando de forma nenhuma com o outro. Então, é disso que eu espero que não tenha sido tão longo hoje, tá bom? Olha disso, eu estou bonita, né? A beleza é sempre muito importante. E depois, com o tempo, vocês vão ver as coisas, e inclusive eu vou requisitar, né? Mas ex-alunos, eu tenho um ex-aluno fantástico, está fazendo um trabalho fantástico em São Gonçalo, né? Diferente, mas ele é ótimo. E desde que a gente se fala, claro que eu não quero, eu quero ver pelo menos uma parte dos alunos
de graduação da UERJ, né, da graduação, e eu sei que saíram excelentes alunos. Esse é um aluno fantástico, né, muito bom, conheço outros. Outros estão, na verdade, se submetendo à lógica que está se fazendo há algum tempo, e outros medos, tá bom? Eu fico por aqui, senão eu falo muito. Espero que tenha ficado claro a questão do livro, esteja ficado claro que semana que vem só falo eu, e que na outra semana vamos ter já começamos a dois falares, né? Com quem? Aí vocês vão esperar um pouco, mas teremos divulgação que não será só por aqui, tá bom? Foi um prazer muito grande.